Às vezes algumas pessoas, por não entender, vê questão de luzes, parede preta, e algumas pessoas talvez pensem que seja um show, ou aqui um palco. Não, não se trata disso. Porque adorar o Senhor não se trata de nada disso. Não precisaríamos de nada disso para adorássemos ao Senhor. O que está em jogo não somente aqui, mas também desse lado aí, é a nossa vida e a nossa entrega. Porque algumas pessoas, elas entram nesse ambiente e elas entendem que esse ambiente é um momento único para se derramar na presença do Senhor. E aí você vai ver as mais variadas formas de adoração. Aqueles são extravagantes, como a Lohana. Aí tu vai ver o contido. Tu vai ver aquele que está orando o Espírito. Tu vai ver a glória, que abraça, derruba, dá glória alta, canta mais alto que os cantores. Porque não se trata de performance, se trata de entrega. Hoje pela manhã eu tive a oportunidade dada por Deus de pregar aqui. E eu preguei exatamente sobre Gênesis capítulo 4. Uma diferença que houve entre a entrega de Caim e a diferença da entrega de Abel. O que diferencia um e outro, porque Deus, o texto vai dizer que Deus rejeita Caim e sua oferta e se agrada de Abel e de sua oferta. O que diferencia é porque Abel, ele vai pegar uma oferta e entregar ao Senhor. O texto vai dizer que Deus olha para Caim, não se agrada dele e não se agrada da entrega dele. Logo em seguida vem Abel. Abel, o texto vai dizer que ele entrega as primícias do rebanho. Os primeiros filhotes que nasceram, ele entregou tudo ao Senhor. Ele não deu uma oferta igual, irmão. O texto vai dizer que Deus olha para Abel e se agrada de Abel e de sua oferta. E se você prestou atenção no que eu falei, o texto está dizendo que Deus se agrada de Abel depois da sua entrega. Deus rejeita primeiro Caim e depois a sua entrega. Por que eu estou falando isso? Porque tem pessoas que às vezes até entregam bem, mas Deus não se agrada. Tem uma boa entrega ao Senhor, mas fora daqui o Senhor não se agrada dela. Tem pessoas que Deus se agrada lá fora, mas aqui não conseguem entregar nada. E Deus está falando assim: eu não consigo separar a pessoa da entrega. Porque o que eu recebo é inteiro. O que eu quero não é uma parte. O que eu quero é a primazia, a primícia da sua vida. Então o que Deus está pedindo de cada um de nós, e eu não estou falando de valor, eu estou falando é de entregar ao Senhor um todo e não uma parte da sua vida. É isso que Deus quer. É isso que Deus se agrada. Então, no momento, não só esse aqui profético, mas no dia a dia, que Deus venha se agradar primeiro da sua vida e também daquilo que você entrega a Ele, de serviço, adoração e também recursos. E é por isso que nós falamos também sobre dízimos, porque dizimar não é entregar aquilo que sobra. Eu estou falando isso porque tem pessoas que já falaram assim: pastor, o senhor está falando isso porque o senhor não mora de aluguel. Eu tenho que pagar aluguel, tem que pagar a bendita da Enel, maldita, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo, tem que pagar aquilo outro, aí não sobra. Eu falo: esse que é o problema, porque você coloca Deus como sobra. Sobra Deus não quer de cada um de nós, porque o que Deus primeiro aceita ou recusa não é a entrega, somos nós. O que Deus está observando é o que Ele representa para cada um de nós. O que Deus representa para você, uma sobra, ou Deus representa para você a primeira coisa? Então aprenda que nós precisamos entregar ao nosso Deus um todo, toda a minha vida, e não entregar a Ele a sobra do meu tempo, a sobra da minha adoração. Que isso, pastor? Tem sobra da adoração? Tem pessoas que adoram mais o Flamengo do que a Deus.
E ainda tem mais maluco que adora mais o Vasco do que a Deus. É mais maluco ainda. Eu estou falando porque eu sou vascaíno, posso falar. Eu perdi os cabelos todos já por causa disso. Tem pessoas que idolatram mais os filhos do que a Deus. Primeiro os filhos, depois Deus. Primeiro a casa, depois Deus. Deus está falando assim: eu não quero sobra sua, porque se for para sobra eu rejeito você e rejeito a sua entrega. Agora, se você me entregar a primícia, eu recebo você e recebo a sua entrega. Então, que não somente esse momento agora de contribuição, mas que toda a nossa vida, ela venha agradar ao nosso Deus. Quando você estiver aqui, fecha os teus olhos, levanta a tua mão. Ei, não importa o que os outros vão falar de você, se você é extravagante ou não, pense nele como seu primeiro, aquele que merece tudo de você. Porque lá fora, quando você estava no pagode, você entregava esse corpo todo, e agora quando você está aqui, você fica contida, né? Então, se for precisar saltar, você salte. Se for precisar descer até o chão, não. Mas se você precisar balançar esse esqueleto, se for para adorar o Senhor, entregue o seu melhor.